Opa! Chega aí, cara, tudo bom com você? Que bom estar com você de novo, meu garotinho, minha garotinha. Você não sabe quem sou eu? Poxa, cara, peraí. Eu sou o professor Geraldo. A gente vai trabalhar com uma boa biologia. Mais um show de biologia para você. Olha, vestibular está chegando. Esse ano você vai ser um sucesso. Não tem segredo. O segredo é uma boa preparação. Para isso, meu amiguinho, faça um projeto universidade. Escreva tudo de bom que vai acontecer com você lá na universidade. E depois trace metas. Veja quantos meses faltam para o seu vestibular e trace as metas mês a mês. E depois, camarada, é suar. Sentar, estudar um monte e a gente vai ajudar, porque a base de vestibular é igual no Brasil inteiro. A gente não sabe o que cai, mas sabe como cai. Hoje, nós começamos com uma introdução à ecologia. Ecologia, camarada. Vai cair ecologia em todo o vestibular do país. Olha, se você for procurar em todo e qualquer livro de ecologia, vários autores darão vários conceitos de ecologia. Odum, que é um dos maiores ecologistas da atualidade, diz que a ecologia estuda a estrutura e a função da natureza. Mas você vai ouvir muito falar na hipótese de Gaia. Outros cientistas, como James Lovelock, introduziram a hipótese de Gaia. E o que diz ela? Ela diz que a Terra é um grande ser vivo, com capacidade de obtenção de energia e com mecanismos de autorregulagem. Segundo essa hipótese, olha que legal, todos os ecossistemas interagem exatamente como os sistemas do seu e do meu corpo. Ai, professor, eu tenho que guardar tudo isso, como é que eu vou fazer? Calma. Na verdade, o que cai no vestibular, guarda aí a palavra-chave. A palavra-chave da ecologia é relação. Na verdade, o que o vestibular cobra em qualquer lugar do Brasil? A ecologia estuda, olha aí, hein, todas as relações dos seres vivos entre si e deles com o seu meio. Tudo que direta ou indiretamente interfere nessas relações são objeto de estudo da nossa ecologia. E por isso a gente sempre começa estudando a ecologia com os níveis de organização. Na prática, a natureza tem um segredo só. Ela caminha do mais simples para o mais complexo e do mais complexo para a extinção. Ai, quais são os níveis de organização? Observe na telinha. A gente começa sempre com a célula. Ai, professor, mas eu olhei num livro que falava átomo e molécula. É lógico que a célula é constituída por moléculas e as moléculas por átomos. Razão pela qual alguns autores começam lá com átomo. Mas a gente, na biologia, normalmente trabalha a partir da célula. As células se reúnem em sociedades, olha que legal. Você começa a mergulhar no seu próprio corpo. Em sociedades celulares com funções semelhantes. Por isso, essas células tomam formas também semelhantes. O conjunto destas células constitui o tecido. Os tecidos básicos, animais e vegetais, constituirão os órgãos. Você pode observar aí, por exemplo, vários órgãos que tem no seu corpo. Vamos exemplificar alguns? Estômago, intestino, fígado. Nossa! E o que fazem eles? Eles trabalham numa mesma macrofunção que é a digestão. O conjunto de órgãos responsáveis por uma ou algumas macrofunções constitui os sistemas. E aí você sabe quantos sistemas tem no seu organismo: urinário, respiratório e excretório. Pois, meu amigo, o conjunto de todos os sistemas constitui um indivíduo. Eu, você, qualquer planta que você observe, o peixinho do seu aquário. E a partir daí nós entramos num outro universo de análise dessas unidades. O conjunto de todos os indivíduos de uma espécie que vive numa mesma região constitui uma população.
De vez em quando, a gente confunde conceitos de ecologia com conceitos sociais. Por exemplo, ora, você observa no canal de televisão aí internacional da sociedade falar a população de... e fala o nome da sociedade. Gente, é claro que está falando de população de humanos. Quando eu leio um trabalho em ecologia, tem que dizer a qual espécie eu estou me referindo. A população de Homo sapiens, a população de boi, de Bostaurus, a população de Drosophila melanogaster, eu tenho que contar de qual população eu estou me referindo. Agora, o conjunto de todas as populações de uma mesma área constitui uma comunidade ou biocenose. Gente, aqui toma muito cuidado, porque quando você passa, por exemplo, lá, vai à missa, camarada que é católico, vai na igreja e o padre diz: próxima sexta-feira, reunião da comunidade desta paróquia. Ora, é claro que o padre está chamando o pessoal que frequenta aquela igreja, mas para um ecologista, ele entende que o padre está chamando todos os ratos, todos os humanos, mosquitos, moscas, todas as baratas, todas as roseiras da região. Por quê? Porque comunidade é o conjunto de todas as espécies que vivem naquela região, ou é um conjunto de populações. Ora, se eu associar, olha que coisa legal, a comunidade ao ambiente físico, eu tenho um ecossistema. E a gente vai falar muito dele aí para frente. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra constitui a biosfera. Inclusive, já apareceu em vestibulares aqui no Brasil, dizendo que a própria biosfera pode ser entendida como um único e grande ecossistema. Imaginando, lembra da hipótese de Gaia, que a Terra é um ente vivo. Mas, gente, toda questão de ecologia ou diretamente vai cobrar conceito básico ou a partir do conceito básico você resolve. Por isso, gente, a conceituação básica de biologia é importantíssima. Os níveis de organização que a gente acabou de observar, de vez em quando aparecem questões daí. Que tipo de questão? Vai perguntar a partir de quando entra em ação a ecologia. A ecologia entra em ação a partir da população. Vamos lá? O que é população? Acabamos de comentar. População, ó, devagarinho, hein? É o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive na mesma área. Outro, comunidade ou biocenose. Repetindo, o que é comunidade? É o conjunto de todas as populações de uma área, ou o conjunto de todos os indivíduos, de todas as espécies que vivem na mesma área. Habitat, olha que legal, habitat já lembra o quê? Habitação. Habitat é o local, a área física em que vive a espécie. Gente, ninguém pergunta mais diretamente isso no Brasil inteiro. E como pergunta? O pessoal vai dar um texto e pede para você encontrar no texto o conceito. Logo, sempre que descrever a área em que a espécie vive, eu estou falando do habitat. Observe outro conceito importante. Nicho ecológico. Nicho ecológico é tudo que a espécie faz no seu habitat. Nicho é função, é ação. É por isso que a gente brinca, diz que habitat é o endereço da espécie, enquanto que o nicho é a profissão. Mas, cara, pelo amor de Deus, não me responda jamais isso, porque já vi vários alunos que a gente brinca para que ele entenda que habitat é onde vive, nicho é o que faz, e o camarada vai para a prova, diz que habitat é o endereço e nicho é a profissão. Não diga isso, é só para você entender. Ecossistema. É claro que